paz do Senhor a todos. Nesse vídeo eu quero falar sobre um versículo muito interessante. É um versículo em que muita gente fala a respeito dele, mas algumas pessoas ficam frustradas na fé porque esse versículo é falado muito fora de contexto. A pessoa lê o versículo isoladamente e ela não vê todo o contexto que tem por trás desse versículo. E é um versículo muito interessante que está lá em Filipenses 4, versículo de número 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Poxa, é um versículo lindo, né? Se você lê-lo de uma forma isolada, você pode se sentir frustrado na fé, porque você pode falar assim: poxa, se tudo posso naquele que me fortalece, por que eu estou nessa situação? Se tudo posso naquele que me fortalece, por que eu estou em crise? Se tudo posso naquele que me fortalece, por que minha família está desse jeito? Por que as coisas estão correndo desse jeito? Por que os meus sonhos, os meus projetos não estão vingando, não estão indo para frente? Por que aquilo que eu planejo, aquilo que Deus prometeu não está se cumprindo? Preste atenção, alguns versículos antes disso, Paulo vai falar o seguinte, a partir do versículo 11. O versículo que eu falei está lá no 13, versículo 13 de Filipenses 4. No versículo 11 ele fala assim: não vos declaro isso por estar necessitado. Portanto, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Paulo não está falando que ele está vivendo, sabe, na bonança, que ele está, que a vida dele ele está 100%, está bem, ele está bem em tudo que ele quer. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Presta atenção, ele está falando assim, ó. Não vos declaro isso por estar necessitado. Ele está contando uma história. Paulo está demonstrando a gratidão à igreja em Filipos. E ele fala assim, ó. Porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Versículo 12 diz assim: sei bem o que é passar necessidade e o que é estar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Ei, Paulo estava na prisão e ele estava louvando. Todo mundo conhece essa passagem, correto? Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Você entendeu? Paulo ele não está falando que a sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Até porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então Paulo está falando aqui o seguinte: olha, filho, se você realmente está em Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você entendeu o que é isso? Paulo está falando o seguinte: olha, se você realmente está alicerçado em Cristo, você pode estar você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Os piores momentos da sua vida. Aquilo que você pensou que nunca iria acontecer, está acontecendo. Você está falando, meu Deus, o que é isso? Mas aquele que está realmente alicerçado em Cristo, ele pode passar por todas essas situações, toda e qualquer situação, em paz, feliz. Porque ele tem a certeza, sabe? Que ele não está vivendo para o aqui e o agora, ele está vivendo para o ali e o além. Sabe qual é o problema da igreja? Ela perdeu o foco. O nosso foco não é aqui. O nosso foco não é as coisas daqui. O nosso foco tem que ser o reino dos céus, o reino de Deus. Entendeu? E se nós crermos que a nossa vida, e se nós cremos que a nossa vida realmente está alicerçada em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. Você entendeu que é isso? Enfim, Paulo está falando o seguinte: filho, se você está em Cristo e tem a certeza da sua salvação, se você realmente está em Cristo, você pode passar por toda e qualquer situação, que Cristo estará do seu lado. E isso lhe trará paz. E se Deus lhe prometeu alguma coisa, você sabe que Ele vai cumprir. Então, não murmure. Não dê lugar ao inimigo. Continue vivendo na graça, na paz do Senhor e sendo grato em tudo. E outra,
Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque nós falamos, vou colocar tudo nas mãos de Deus, Deus está nas tuas mãos. Se está nas mãos de Deus é para ser feito de qual forma? Da forma de Deus. Mas aí Deus está tudo nas tuas mãos, tá? Mas ó, eu quero, sabe, desce dessa forma. Não, está na mão de Deus. Se está nas mãos de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus, é na hora de Deus, é no momento de Deus. Entendeu bem? Para encerrar esse pensamento, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus está falando isso. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível ao que crê. Você entendeu? Se podes, Jesus contesta o menino endemoniado. Ele fala assim, tudo é possível ao que crê. O que Jesus falava quando ele curava alguém, na maioria das vezes ele falava assim, vai, a sua fé te salvou. Então saiba, amada, que a sua fé em Deus pode mover montanhas. Agora, se você entregou nas mãos de Deus, descansa, confia. E saiba que você pode passar por tudo que está acontecendo na sua vida para a sua edificação. Porque o nosso alvo, a nossa meta, é o reino dos céus, é o reino de Deus. A nossa meta é a salvação. Jesus morreu na cruz, não foi para lhe dar riqueza, foi para lhe dar a salvação. Pense nisso. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então, se Jesus está lhe fortalecendo, e se você crê nisso, né? Se você tem fé que essa situação vai acabar e que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, saiba que Ele está lhe fortalecendo e que você não vai perecer e que essa luta não é para lhe derrubar, é para sua edificação e é para testemunho seu. Fica na paz. E por hoje é só.